Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos trabalhando com você sobre a pregação transformadora e nesta semana da pregação transformadora nós já temos lidado aqui com assuntos tão importantes que podem revolucionar positivamente o seu ministério de pregação. Na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto da mais alta importância, que é como você ganhar a atenção dos seus ouvintes já na introdução do seu sermão. Nós vamos lidar com isso com você aqui de uma maneira prática, trazendo algumas dicas, alguns conselhos, algumas orientações fundamentais para que você possa ter eficácia na pregação e já de início ganhar a atenção dos seus ouvintes. No final desta aula, nós vamos liberar para você um conteúdo, uma mensagem nossa, onde você vai poder perceber com clareza a presença desses 3 conteúdos que nós já conversamos com você aqui nessa semana da pregação transformadora. Nesse sermão que vamos lhe enviar, você poderá usá-lo, recortá-lo, ampliá-lo e usá-lo inclusive. Nós queremos dar para você todas as ferramentas necessárias para que você possa compreender passo a passo o aspecto da mensagem, da apresentação do sermão, do seu conteúdo, e assim você ter uma visão mais completa e mais profunda do que é uma mensagem transformadora, um sermão expositivo. Pessoal, deixa eu dizer algo muito importante aqui. Se você está conosco, mas não assistiu às 2 primeiras aulas, eu preciso muito que você volte lá, assista estas aulas, para que você possa ter uma visão mais clara daquilo que nós estamos tratando aqui. Na primeira aula, nós tratamos dos pilares principais da pregação. E eu sintetizei esses pilares em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Aqui está o núcleo, a essência daquilo que eu entendo que seja a pregação expositiva. Na segunda aula, nós lidamos de como você montar um esboço, de como você preparar um texto, olhando para esse texto, tirando dele o seu tema e as suas divisões. Então é muito importante de que antes que nós avancemos agora, você volte lá, recapitule tudo isso, reveja tudo isso, para que a gente possa avançar com firmeza, com clareza, para que você não perca nada do nosso conteúdo. Eu não imaginava que com esse projeto tão simples, despretensioso, tanta gente pudesse se unir e a gente pudesse, então, ajudar na capacitação de tantas pessoas. A nossa equipe está se esmerando cuidadosamente para responder às perguntas que vocês têm nos enviado. Está se formando uma verdadeira comunidade de pessoas interessadas numa pregação transformadora, no aprofundamento daquilo que nós chamamos de pregação expositiva, e nós estamos trabalhando com muito esmero para atender você e ajudar você, dando ferramentas a você para que a sua pregação de fato seja fiel às Escrituras, relevante, uma pregação transformadora. Bom, gente, das perguntas, muitas que nos têm sido enviadas, as mais frequentes têm sido se nós temos um curso completo sobre a pregação transformadora. Eu quero lhe dar a boa notícia que nós temos esse curso. Temos esse curso, preparamos esse curso com muito zelo, com muito carinho, como fruto da nossa experiência de 39 anos de ministério pregando a palavra de Deus. O meu profundo desejo é de oferecer, inclusive, uma mentoria aos nossos primeiros alunos desse curso completo. E tenho certeza de que, ao longo desse curso, nós estaremos juntos com você, não apenas passando um conteúdo, mas também estando do seu lado, ajudando você, mentoreando você,
para que você possa, de fato, sentir uma verdadeira revolução na sua vida, no seu ministério, mormente no seu ministério de pregação. Muito bem, pessoal, eu quero agora compartilhar com vocês alguns princípios que considero fundamentais para o êxito do seu ministério de pregação. E são dicas, são conselhos, são orientações que podem fazer toda a diferença na eficácia, no resultado positivo da sua pregação. Isso tem a ver com a questão do começo, desde o momento em que você é apresentado, se você não estiver pregando na congregação onde você é pastor, até o momento em que você encerra a sua mensagem. Um dos maiores problemas que eu tenho constatado e visto Brasil afora e mundo afora é o pregador ser convidado, ser apresentado e já no começo ele gasta um tempo enorme fazendo uma apresentação pessoal ou fazendo saudações, talvez até bajulando o pastor da igreja que lhe convidou. E eu quero lhe dizer que o auditório não está interessado nas suas palavras de autoelogio, de autoapresentação, ou trazendo saudação deste ou daquele, ou saudando este ou aquele, gastando um tempo enorme com essa introdução, que na verdade é um despreparo. As pessoas não estão interessadas nisso. Você não foi chamado para apresentações, você foi chamado para pregar. Então, não gaste tempo nesse tipo de apresentação. Segundo lugar, eu conheço às vezes e já vi pregadores que têm produtos, seus livros, ou cantores que têm os seus CDs, que hoje ninguém está usando mais nem CD, nem DVD, mas usando suas mídias aí para vender as suas músicas, gastando um tempo enorme antes de pregar, falando de seus livros, de seus produtos e fazendo toda uma propaganda daquilo que trouxe. Gente, você não foi convidado para vender livros, você não foi convidado para vender CDs ou DVDs ou outras ferramentas para as pessoas usarem. Quando você faz isso, você desprepara o seu auditório, você já desconecta-se com o seu auditório, eles já estão percebendo que a sua motivação não é verdadeiramente ou prioritariamente pregar a palavra de Deus. Então, quando você for convidado para pregar a palavra de Deus, preste atenção nisso, faça uma saudação rápida, faça uma saudação objetiva, agradeça o privilégio, a oportunidade e diz, vamos abrir a palavra de Deus. Preste atenção na língua portuguesa. Você nunca vai dizer, vamos abrir as nossas Bíblias. Embora possam ter 1000 pessoas no auditório, cada um com a sua Bíblia, você diz, vamos abrir a nossa Bíblia, não as nossas Bíblias. Você só tem uma Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia. E então se levante para ler o texto. Então, leia o texto com cuidado. Eu já disse em uma das nossas aulas que você precisa ler o texto 5, 10 vezes antes de ir para o púlpito. Você precisa conhecer o texto, ter familiaridade com o texto, ler o texto com respeito à pontuação, para que a beleza da leitura já ganhe a atenção do seu auditório. Quando um pregador se levanta e atropela o texto, e lê o texto atabalhoadamente, passa a ideia de que nem o texto ele conhece. Portanto, o auditório já se desconecta dele, já na própria leitura. Então, a introdução ela é fundamental, porque é nesse momento que você vai ganhar ou perder a conectividade com os seus ouvintes. Bom, deixa eu lhe dizer algo importante aqui ainda nesses conselhos práticos
antes de entrar na introdução do sermão. Se você está lendo um texto, por exemplo, que é uma narrativa bíblica, onde tem vários personagens, é muito importante que você module a sua voz. Ao mudar o personagem, muda o tom da voz, para ficar uma narrativa bonita, elegante, agradável, vívida, eloquente, atraente para as pessoas que estão lhe ouvindo. É muito importante, na hora da pregação, você modular a voz. Ninguém tolera um pregador monótono, que fica no mesmo nível de voz o tempo todo. Nem só lá em cima, nem só aqui embaixo. O sermão tem os seus momentos de pico, de entusiasmo, de voz mais elevada, e tem um momento de voz tranquila, e tem um momento de voz em que você abaixa o volume para ganhar a atenção dos seus ouvintes. Então, esta modulação é como se você olhasse uma paisagem. Tem picos, tem planaltos, tem planícies, tem vales. Tudo isso precisa ficar claro na modulação da sua voz. Mas uma outra coisa importantíssima que eu gostaria de dizer. Quando eu fiz seminário, tínhamos os nossos sermões de prova e tínhamos também a análise crítica dos sermões pelos professores. E às vezes o professor dizia: o pregador hoje está tão bem apresentável que a sua presença e a sua apresentação já é a metade do seu sermão. É claro que ele estava exagerando um pouco, mas você precisa ter muito cuidado com a sua apresentação pessoal. Por exemplo, você vai usar um terno, que o seu terno seja limpo. Você já abraçou um pregador que o terno dele está todo encebado, cheirando suor? Se você vai usar um terno, verifique se a sua camisa está bem passada. Às vezes a pessoa usa, por exemplo, um colarinho todo quebrado, todo amarrotado, todo enxambrado, e a camisa não tem nada a ver com o paletó, a gravata está completamente fora de tonalidade, de conexão com a totalidade da roupa que ele está vestindo. Mas eu não me importo com isso. Mas o seu auditório se importa. O seu auditório pode fazer uma leitura de você. Se esse pregador nem sabe se vestir de maneira adequada, muito menos ele tem uma mensagem relevante para me dar. Eu não estou falando de você ser uma pessoa requintada, de ser uma pessoa chique, não estou falando disso não. Eu estou falando de uma apresentação adequada, com a roupa limpa, bem passada, com o seu sapato bem lustrado. É questão de zelo. Você é o vaso, você é o instrumento. A beleza e a riqueza da mensagem precisa vir em consistência, em consonância com aquele que está se levantando para pregar. Então, a sua apresentação pessoal é fundamental. Talvez nós, homens, somos um pouco mais descuidados com essa questão de combinação, né? Peça ajuda à sua esposa, à sua filha, para saber se você está bem trajado. Eu faço isso até hoje. Quando vou pregar, eu pergunto para minha esposa: você acha que esta roupa está combinando? Que esta gravata está combinando com essa camisa, com esse terno? Porque de repente você pode achar que está tudo bem, mas no seu auditório tem pessoas que vão observar isso. E se a sua roupa, por exemplo, estiver tão desconectada, tão fora de esquadro que vai chamar a atenção negativamente, as pessoas podem perder o interesse pela sua mensagem por causa de um detalhe do seu vestuário. Outra coisa importantíssima, e eu tenho visto tanto isso. Se você é um pregador, nunca se convide para pregar.
se ofereça para pregar. Isso é pedante. Isso não fica bem. Isso não é elegante. Não é elegante. Você é o pastor da sua igreja e é natural que você esteja lá pregando semana após semana. Mas não é elegante você se oferecer para pregar. Você é convidado para pregar. Porque quando você se oferece para pregar, isso passa um ar de arrogância, de soberba, de vaidade, ou passa a ideia de que você quer tornar-se mais relevante do que de fato parece ser, ou que você tem outras motivações por trás dessa oferta para você pregar nesta ou naquela igreja. Eu tenho visto pessoas dizendo, olha, abre caminho para eu ir pregar lá, me ajuda para ter uma agenda lá. Não, isso não fica legal. Não fica legal. Peça a Deus. Prepare-se melhor para pregar. Quando você tiver uma oportunidade, pregue de tal maneira que as pessoas que estão lá queiram, de fato, que você volte àquela igreja, ou alguém de uma outra comunidade que está ali presente queira levar você para pregar lá na sua igreja. Mas se oferecer para pregar, distribuir cartãozinho para que as pessoas convidem você para pregar, não é uma boa maneira de se apresentar. Outra coisa fundamental, gente, fundamental, cuidado, muito cuidado com a soberba. Não faça propaganda de você mesmo. Nada é mais desagradável do que um pregador fazer elogios a si mesmo. Eu não sei quanto a você. Eu sou pastor há 39 anos. Eu confesso a vocês que até hoje eu sou daquele que fica com a mão suada. Às vezes as pessoas pensam que o fato de você já ser um pregador com muito tempo de ministério, que você tira isso de letra, que pregar para você é uma coisa comum. Não é comum. Você está lidando com o sublime. Então, coração quebrantado, então humildade, então dependência de Deus. Então nunca pense que você é o tal, que você é o pregador, que você é famoso, que você é o cara. Baixa um pouco a bola. Porque se você subir ao púlpito de nariz empinado, talvez você desça humilhado de lá. Humilhado de lá. Daí, eu quero lhe dar um conselho da mais alta importância. Dependa de Deus. Prepare o seu coração. Prepare o seu sermão. Dependa do Espírito Santo de Deus. Porque você e eu, como pregadores, só podemos falar aos ouvidos, mas o Espírito Santo é o único que pode falar ao coração. Se resultado surgiu desta mensagem, por favor, não acredite os resultados a você. Porque se o Espírito Santo não falar, em vão o homem fala. Então preste bem atenção nisso, a pregação é algo tão sublime, tão glorioso, não é um discurso apenas humano, não se trata apenas de eloquência humana. Você e eu não administramos resultados. Então, dependa de Deus, ore, jejue por esta mensagem. E se Deus, por sua bondade e graça, agiu poderosamente, não dê esse crédito a você mesmo. Quando o apóstolo Paulo retorna da sua primeira viagem missionária com Barnabé, está lá em Atos 14, versos 26 e 27, que eles reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Paulo poderia dizer, bom, eu preguei com poder, eu preguei com eloquência, eu preguei com entusiasmo e tanta gente se converteu, tantas pessoas foram curadas. Não dê créditos a você mesmo, quem faz é Deus, o poder é de Deus.
Quem abre o coração é Deus, quem dá o arrependimento para a vida é Deus, quem dá a fé salvadora é Deus, quem chama eficazmente é Deus, quem justifica é Deus, quem sela com o Espírito Santo é o próprio Deus. Então tudo é de Deus, toda a glória pertence a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Às vezes as pessoas vão querer enaltecer você e colocar você num pedestal. Não aceite isso. Não aceite isso. Quanto mais perto de Deus, mais dependente de Deus, quanto mais Deus usa você, mais você deve botar a boca no pó. Porque onde tem qualquer senso de vaidade ou arrogância ou soberba, Deus se retira disso. Muito cuidado, portanto. Bom, dito isso, essas dicas que eu gostaria tanto de passar para você, eu gostaria agora de entrar no conteúdo propriamente dito daquilo que eu chamo de uma boa introdução do sermão. Bom, você pode fazer uma boa introdução tanto por analogia quanto por contraste do tema que você vai propor. Eu queria ilustrar isso primeiramente por analogia. Eu tenho um sermão no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 28, onde eu falo de Ana. E o tema do sermão é não desista de seus sonhos. Você pode ilustrar isso por analogia, e é o que eu faço naquele sermão. E eu conto a história de Edmund Hillary, um esportista da Nova Zelândia, que em 1952 nutriu no seu coração o sonho de escalar o Monte Everest, o monte mais alto do planeta, com mais de 8.800 metros de altitude. Eu conto a história dele, de como ele se preparou para aquela grande empreitada da sua vida e fracassou na primeira vez. 6 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e propositadamente eles colocaram uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, viu a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo se dirigiu à plataforma. Quando lhe passaram a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório e voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando-nos um legado. Não desista de seus sonhos. E aí você entra no sermão, na narrativa do texto. Para ancorar o seu tema, não desista de seus sonhos. Você fez uma introdução por analogia. Uma pessoa que não desistiu de seus sonhos, e agora você vai se voltar para Ana, que também não desistiu de seu sonho de ser mãe. É uma boa introdução, por analogia. Mas você pode usar uma boa introdução por contraste. E eu gostaria de ilustrar isso com um sermão que eu prego em Romanos 8, 26 a 30, quando eu falo daqueles que são mais do que vencedores. E eu ilustro por contraste, dizendo o seguinte: isso é um fato. Nem todas as pessoas que sonham e planejam vencer na vida, vencem na vida. E aí eu deixo uma expectativa. Eu quero ilustrar isso com a saga esportiva brasileira. E reporto os meus ouvintes aquilo que aconteceu em 1950, na primeira Copa Mundial de Futebol sediada aqui no Brasil. Bom, o Brasil abre aquele campeonato mundial no Maracanã, construído para essa finalidade, goleando o México por 4-0. Depois o Brasil vem aqui para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Depois o Brasil se classifica ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí o Brasil vai se transformar no grande fenômeno do futebol mundial, porque ele goleia a Suécia por 7-1. Ele vai para a semifinal e goleia a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã para disputar a final com o Uruguai, com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil havia uma grande expectativa de que o Brasil seria o campeão do mundo.
Em todas as praças brasileiras, nas capitais, nas principais cidades, pessoas celebravam antecipadamente a vitória. O Brasil entrou em campo, fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Porém, quando o segundo tempo começa, o Uruguai empata o jogo, mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória tornou-se em derrota amarga e fatídica. E aí eu faço a transição da introdução para o contraste para o tema. Este, porém, não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativas de vitória, nós temos garantia de vitória, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí eu entro, então, na exposição do tema. Então você pode ilustrar tanto por analogia, como você pode ilustrar por contraste. Bom, você também, nesta questão, é importante que você, ao começar o seu sermão, você olhe nos olhos do seu auditório. Gente, isso é da mais alta importância. Você não está pregando um sermão diante do auditório, você está pregando uma mensagem para o auditório. É como se você olhasse para a última pessoa do último banco e mirasse nos olhos dela e ela entendesse que você está falando para ela. Isso é fundamental. Absolutamente fundamental. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos. E as pessoas perceberem que você não apenas faz uma leitura do texto, mas você faz também uma leitura do povo. Porque o pregador precisa olhar para o seu auditório e perceber, porque sermão é como se você estivesse convidando o seu auditório para embarcar com você numa viagem. Conheço pregadores que o auditório já desembarcou, ele está falando sozinho e ele continua a viagem, como se nada tivesse acontecendo. O auditório já está irrequieto no banco, vira para lá, vira para cá, um olha do lado, outro olha do outro, outro rabisca aqui, outro dá sinal de que está cansado, um se levanta, o outro se levanta também, e ele está pregando normalmente. Não, você precisa ler o seu auditório para saber se está com você. Bom, depois que você, então, fez a sua apresentação, a sua introdução, o seu exórdio, né, a sua introdução, você vai conectar com o seu tema. O seu tema precisa ser um tema relevante, atraente. E as suas divisões precisam vir debaixo desse tema. Eu vou dizer para você que o tema é o seu sermão resumido, e as divisões do seu sermão são o seu tema ampliado. Então, o sermão tem um tema. As divisões precisam estar corretamente conectadas com esse tema. Precisa ter uma ordem orgânica e progressiva, para que desta maneira você possa, então, entrar naquilo que nós chamamos da sua conclusão. Bom, mas entre a sua introdução e a sua conclusão, você vai usar ilustrações. Cuidado para você não fazer da ilustração a parte principal do seu sermão. Tem gente que acha que contando boas ilustrações já pregou bem. Não. Lembre dos 3 verbos que nós já falamos? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Sermão é a explicação da Escritura. Agora, você vai usar ilustrações para lançar luz no assunto que você está tratando. Agora, cuidado. Eu conheço pregadores que usam exageradamente ilustrações pessoais, contando a sua vida, das suas façanhas, do seu casamento, do seu cônjuge, dos seus filhos, constrangendo inclusive a sua família, como que lavando roupa suja no púlpito, ou expondo a sua família em uma situação de constrangimento, ou tendo um ar de arrogância,
passando a ideia de que a sua família é a melhor família do mundo. Seus filhos são os mais educados do mundo. Toda a história que ele conta à sua família vem como protagonista do grande heroísmo, da obediência, da submissão, da felicidade. Cuidado para você não ficar passando essas ideias assim, petulantes, sabe? Arrogantes acerca da sua família. Então, você pode até usar uma ilustração pessoal, mas que isso não seja a rotina do seu ministério. Eu lhe dou um conselho: preserve a privacidade da sua família. Não exponha sua mulher, não exponha seu marido, não exponha seus filhos a uma situação de constrangimento no seu sermão. Então, ilustração é para trazer luz, não para chamar atenção para você. Luz ao que você está expondo, ao conteúdo que você está passando. Bom, chegamos então à questão da conclusão, e você pode concluir o seu sermão primeiro fazendo uma síntese, um resumo. Olha, gente, nós tratamos disso, disso, disso e disso. Isso tem a ver com você. E você aplica isso na sua vida assim, assim, assim. Então você relembrou o seu auditório o que você expôs até aqui. Ou você pode concluir o seu sermão contando uma boa ilustração, que vai sintetizar, vai apontar para a essência daquilo que você ensinou. De tal maneira que esta história viva, empolgante, seja uma história bíblica, seja uma história, por exemplo, das missões, seja a história de um pregador, ou a história de um ocorrido histórico, um ponto importante, seja uma experiência que você teve, que marcou a sua vida, de tal forma que aquilo possa impactar a pessoa. O sermão precisa terminar lá em cima. Você não pode ir perdendo fôlego, quando termina, você já não tem mais fôlego. Cuidado também. Tem gente que não sabe terminar. Tem gente que não sabe encerrar. E aí fica enchendo linguiça, fica rodando em cima, ao redor do toco toda a vida, e não consegue parar, não consegue terminar. E o povo já está orando contra ele, porque não aguenta mais, e ele está continuando, porque não sabe encerrar. Seu sermão precisa ser planejado. Introdução, conteúdo e conclusão. E você precisa encerrar lá em cima, dizendo agora o que você vai fazer com este conteúdo que eu estou lhe passando. Um grande desafio. Entendendo que você não é o que você sente, o que você fala, o que você promete, você é o que você faz. Então, conclame o seu ouvinte à ação, em obediência àquilo que você acaba de transmitir a eles. Eu falei na nossa aula de hoje que no final eu falaria um pouco mais sobre o nosso curso. De fato, nós temos um curso maravilhoso, fruto de um trabalho intenso sobre pregação transformadora, e que nós estamos investindo nosso coração, a nossa alma, no desejo mais profundo de equipar pregadores, de treinar pregadores, de ajudar pregadores a ter um avanço exponencial no seu ministério. E nós estamos, inclusive, aqui fazendo uma promessa de mentorear alguns dos nossos alunos. É claro que não podemos fazer isso para todos, porque só agora nessa aula nós temos milhares de pessoas nos acompanhando, e você sabe que não se pode ser um bom mentor com tanta gente. Mas a nossa promessa é que nós vamos oferecer uma mentoria aos primeiros alunos inscritos nesse curso. Caminhar com você, estar junto de você, periodicamente reunir com você. E eu estou certo de que tudo isso vai redundar em grandes benefícios para a sua vida pessoal e para o seu ministério de pregação. Bom, gente, eu quero dizer que a maioria das perguntas que tem chegado a nós é acerca dos valores desse curso. Eu não quero tratar desse assunto com você. Você que me conhece sabe que eu nunca lidei com essa questão de custo, de preço, de valor. Quero dizer também que vai ser um curso muito acessível. Todos os recursos que nós estamos auferindo vai ser para a sustentabilidade da obra missionária de Luz para o Caminho.
E eu quero afirmar a você que o nosso desejo é que vamos oferecer a mentoria para os primeiros alunos que se inscreverem no curso, e nós esperamos que os alunos saiam deste grupo que está aqui com a gente, porque o nosso propósito é abençoar a sua vida. Nosso propósito é de ver uma espécie de reavivamento nos púlpitos brasileiros e mundo afora. O nosso propósito é que a igreja possa experimentar uma revitalização, e nós entendemos que a pregação é a principal ferramenta que Deus nos dá para levar a igreja ao crescimento saudável. Então, que Deus nos ajude e que você aí, que está conosco aí, possa ser, quem sabe, parte desta primeira turma que nós estamos formando, a turma histórica. E eu sou muito grato a Deus por esse privilégio de convidar você para fazer parte desta primeira turma histórica, que nós resolvemos então montar esse curso de pregação transformadora, e ter você nesse grupo, para mim vai ser uma grande alegria, um grande privilégio. Ô, gente, amanhã nós vamos fazer a nossa última aula. E nós vamos abrir a oportunidade para uma espécie de pré-inscrição. Fique atento, porque amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a nossa aula vai estar disponível para você. E vou tratar agora de um assunto muito importante, que é o pregador e a pregação. Fique atento. E vamos abrir, então, uma pré-inscrição, e você não pode perder esta oportunidade. Muito bem, gente. Nós estamos aqui com o tempo bem corrido. Estamos aí nos preparativos finais desse curso fascinante, Pregação Transformadora, e talvez você pense que eu me esqueci da promessa que fiz de mandar para você um sermão com um conteúdo precioso, onde todos os elementos que nós tratamos aqui na aula de hoje, você pode identificar lá, para que você possa pegar essas ideias e reproduzi-las nas suas mensagens, nos seus sermões daqui para frente. Talvez você pergunte, mas como é que eu posso ter acesso, pastor, a este sermão? Aqui tem um botão onde você vai clicar, que vai remeter você direto para o nosso Telegram, e lá a nossa equipe, de hora em hora, vai estar postando esta mensagem para você, que ficará disponível para você hoje e amanhã. E a nossa esperança, a nossa convicção é de que esse conteúdo abençoe sua vida e que tudo isso possa redundar em crescimento espiritual, em renovação do ânimo como pregador. Isso revitalize o púlpito da sua igreja, isso abençoe poderosamente o seu ministério. Minha gratidão, Deus abençoe você e até breve, se Deus quiser.